Agora eu quero falar com você que tem criança em casa. Como está a saúde dela? É comum a gente levar os pequenos no pediatra, mas você sabia que o urologista também é um profissional que precisa ser visitado pelas crianças? Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Trivilato, ele é urologista pediátrico e vai conversar comigo agora ao vivo. Doutor, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Wilker. Obrigado. Agradeço o convite. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor, a gente quase não ouve falar desse profissional. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quem é o urologista pediátrico. O urologista pediátrico, o urologista infantil, ele é o urologista que ele cuida das crianças, né? Desde o trato urinário, bexiga, ureter, rins, até pênis, os testículos. A gente não vê muito falar dele porque provavelmente a formação é um pouquinho longa, né? Tem que fazer 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia, e aí depois faz urologia infantil. Está explicado. E quando levar o filho nesse especialista, doutor? Os pais têm o costume, né, como eu disse no início da nossa conversa, de levar o filho ali no pediatra, mas no urologista pediátrico eu acho que não é uma rotina comum para todos os pais. Wilker, olha só que interessante. Eu trato crianças, né, adolescentes, até a fase adulta, eu trato de adulto também, mas às vezes eu começo o tratamento quando o neném está na barriga da mãe ainda, né, em fase gestacional, né, porque às vezes a gente descobre algum probleminha pelo ultrassom, e aí a gente começa a acompanhar essa mãe desde, né, o período gestacional até quando essa criança nasce, e aí dá seguimento. É importante que a gente leve as crianças no neurologista infantil, porque não é raro, às vezes, eu tratar adultos que, se tivessem feito um acompanhamento desde criança, estariam com sim saudáveis, né? Só para dar um exemplo, por exemplo, de uma doença que a gente pega bastante no consultório de urologia infantil, que é a criptorquidia, aquele testículo que não desceu ainda, aquele testículo que está fora da bolsa escrotal. Esse testículo ele tem maior chance de virar tumor. Então, se a gente põe esse testículo na bolsa escrotal, a gente consegue avaliar essa criança melhor e a gente pode até evitar que esse testículo comece a ter um câncer, né? Então, é extremamente essencial que a mãe, além de levar no pediatra, leve no urologista infantil também. Com certeza. E quais problemas urológicos as crianças mais apresentam, doutor? A gente pode ficar aqui conversando um tempão, né, sobre urologia infantil, né? Desde uma simples infecção urinária, né, que ela pode pegar tanto meninas como os meninos, né? A fimose, que é aquele excesso de pele que cobre o pênis da criança, a hipospádia, que é quando o canalzinho onde a criança faz xixi não está no local correto, às vezes ele está um pouquinho mais para baixo, pode chegar até em região de bolsa escrotal. A criptorquidia, como eu relatei anteriormente, que é o testículo fora da bolsa escrotal, até estenose de Jupe, que na verdade é aquele fechamento, né, do canalzinho entre o rim e a bexiga, que pode provocar infecção urinária, cálculo, dor na criança, e o refluxo gasolateral. Então, assim, são várias, é uma gama enorme de doenças que a gente pode tratar. O que é importante é que no primeiro sinal, por exemplo, de uma infecção urinária, porque a gente tem que entender que a criança não vai reclamar, né? Ela não é que nem um adulto, olha, estou com dor para fazer xixi, estou indo várias vezes ao banheiro. A criança não consegue relatar isso para os pais. Então, qualquer sinal de, tá irritadinha, começa a ter febre, dor na barriga, tem que levá-la no pediatra e no urologista infantil para a gente fazer uma investigação mais adequada, né? E o que não é de conhecimento de muitos pais, como o senhor citou, é que as meninas também devem passar por um médico urologista. Em que situações? Explica isso melhor para a gente, doutor. Então, como eu relatei, as meninas, no começo, elas têm mais infecção urinária que os meninos, por exemplo. Com o passar do tempo da vida, isso vai se tornando mais, até para idosos, por exemplo, é mais comum nos homens, né? Porque a menininha, ela tem a uretra mais curta que o menino, e é mais perto do trato intestinal, do ânus. Então, ela tem, no começo da vida, mais chance de infecção urinária. E infecção urinária é uma coisa que tem que se ligar o alerta, né? Que pode ser uma gama de problemas, né? Que a gente tem que tratar, que pode levar até a criança a perder o rim ou
até ter uma infecção generalizada. Ainda sobre esse assunto, a gente falando sobre rim, tem telespectador aqui, não tem o nome, mas está perguntando se criança também tem pedra no rim, doutor. Tem, criança tem pedra no rim. Interessantíssima pergunta do telespectador. A criança, em média, ela tem 3% das crianças vão ter, né? O cálculo renal, né? O que é importante como na infecção urinária é que ela não fala pra gente, olha, tô com dor, ela vai ter dor, ela vai mostrar dor na barriga, vai fazer xixi, pode ter um xixi com um pouco de sangue na urina e a gente tem que ligar o alerta. O que é interessante no cálculo na criança é que a gente tem vários estudos saindo mostrando pra gente que está aumentando o cálculo na criança, em 6 a 10% ao ano. E por que isso? Lógico, a gente não tem total certeza, mas provavelmente por causa da dieta, né? Essas dietas salgadinhos, por exemplo, tem muito sal, muito açúcar, refrigerante, isso aumenta a possibilidade da criança ter cálculo renal. E a falta de atividade física. Hoje as crianças estão mais na televisão, no tablet, né? No videogame, tem que sair para brincar, para correr. Isso associado a uma predisposição genética, aumenta a chance da criança ter cálculo. O que é bom que, na maioria das vezes, o tratamento é conservador. O que é tratamento conservador? Não precisa de cirurgia. Apenas com medidas clínicas, né, a gente consegue evitar o cálculo e até tratar a criança com nefrolitise. E evita o sofrimento também, né? Porque a gente sabe que esse problema gera muita dor, né? Agora, a infecção de urina, que acontece corriqueiramente, ela precisa acender um alerta nos pais. O senhor já até começou a falar sobre isso, mas eu queria entender um pouco melhor. Quando essa infecção ela é considerada corriqueira, existe um limite ali que é considerado dentro de algum padrão normal? Sim, olha só, a urologia infantil, eu costumo dizer que não é uma fotografia, é um filme, né? Então a gente acompanha essa criança. No adulto, normalmente eu consigo até, a maioria das vezes, dar alta para o paciente. Na criança, não. Na criança, a gente segue ela por um período muito longo de tempo. Na infecção urinária, são 2 pontos importantes que a gente tem que lembrar, né? Primeiro, porque ela, às vezes, é um sinal, né? Que alguma coisa pode estar errada. Então, assim, quando uma criança reclama que ela está tendo dor, febre, lógico, pode ser uma infecção de vias aéreas superiores, uma gripezinha, alguma coisa desse tipo, mas tem que investigar se é uma infecção urinária. O segundo ponto que é importante é que se essa infecção urinária tiver, a criança apresentar uma febre muito alta ou for recorrente, isso é um sinal de que nós temos que investigar essa criança com exames mais específicos, que pode ser desde um refluxo vesco-ureteral, que é a urina que não fica dentro da bexiga, ela vai para os rins, isso pode lesionar os rins, né, mais para frente. E pode desde ser uma estenose de Jupe, que é aquele, como eu disse anteriormente, um fechamento do canal, que às vezes a gente consegue manter o tratamento clínico, mas às vezes, durante o tratamento clínico, a gente tem que interromper e realizar a cirurgia. Por isso, novamente, a criança não é uma fotografia, é um filme, nós temos que acompanhar, é um acompanhamento dinâmico, né? Não é estático. Então, às vezes eu proponho um tratamento para a criança, depende depois de 2 ou 3 retornos, a gente vai vendo o crescimento dela, a gente pede o exame, há uma alteração nessa doença e às vezes a gente passar de tratamento conservador para o tratamento cirúrgico. Como o senhor disse, tem que haver esse acompanhamento. Sim. É importante fazer o diagnóstico precoce, é importante os pais ficarem atentos, então, aos sinais para que o problema seja corrigido o mais cedo possível, até para evitar o sofrimento da criança? Sim, eu tenho filhos, né? E a gente sabe que quando mexe com as crianças, né, com nossos filhos, a gente fica muito preocupado, ansioso. Então, quando os pais vão no meu consultório, eu acho que a primeira coisa é acalmar, né, os pais, explicar para eles qual que vai explicar a doença para os pais, né? Porque a gente vai fazer um acompanhamento, tentar deixar eles o mais calmo possível, que se fizer o acompanhamento direitinho, tem grande chance, 99% de chance de correr tudo bem. Como eu falei, é importante esse acompanhamento da criança quando ela é pequenininha, porque às vezes uma doença que a gente diagnostica agora quando criança,
ele evita que, por exemplo, um adulto possa perder o rim, que é o caso, por exemplo, do refluxo vesicoureteral, que ele pode lesionar o rim, nesses anos todos lesionando. Quando chega na idade adulta, o paciente já perdeu a função renal. Então, às vezes, apenas um diagnóstico precoce, tratamento clínico, antibiótico terapia, acompanhamento seriado desse paciente, às vezes salva um rim do adulto. Doutor, agora aquela criança que não conseguiu fazer o desfraude, continua com enurese noturna, fazendo xixi na cama, mesmo depois de uma certa idade, ela precisa ser avaliada por um urologista também, um urologista pediátrico? Sim. 99 das vezes, a enurese noturna, que é a criança não consegue sugar a urina durante a noite, ela some com o tempo, né? Ela não tem nenhuma doença, nada mais é do que uma evolução, um amadurecimento do sistema neurológico da criança. Para dados de porcentagem, até para acalmar os pais, com 5 anos de idade, 15% das crianças ainda fazem xixi na cama. Com 7 anos de idade, que é uma idade limítrofe que a gente fala, 10% fazem xixi na cama. E até 15 anos de idade, 5% fazem. Então, às vezes, também, novamente, a gente conversa com os pais, tenta acalmar, porque também chegam, meu filho não para de fazer xixi na cama. Tem que deixar a criança tranquila, fazer algumas medidas, como um diário miccional para ela, se ela ficar durante a semana inteira sem fazer xixi, no final de semana leva ela no cinema, faz uma comida que ela gosta, evitar que se faça, evitar líquidos durante a noite, e com isso, a partir do amadurecimento neurológico da criança, isso vai passando aos pouquinhos. Não precisa ficar muito preocupado com isso. Lógico, tem uma parcela dessas doenças, dessas crianças com enurese noturna, somente depois de 7 anos de idade, precisa ser dada uma maior atenção, melhorar a investigação dessas crianças, para ver se não tem alguma doença associada. Tá ótimo, doutor Rodrigo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Por tantos esclarecimentos importantes. Até uma próxima oportunidade. Joia, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.